Cheguei em casa e ouvi minha sogra conversando com meu filho sobre o meu funeral. O que eu fiz depois vai te surpreender. Era uma terça-feira comum de março. Eu, Daniel, voltei para casa mais cedo do trabalho depois de conseguir adiantar todos os relatórios da semana. O sol ainda estava alto quando estacionei meu carro na garagem. Às 3 da tarde, horário em que normalmente eu só chegaria às 7, minha esposa Mariana estava viajando a trabalho e quem ficou cuidando do nosso filho Pedro, de apenas 6 anos, foi minha sogra Dona Estela. Uma mulher de 62 anos, sempre impecável, com seus cabelos grisalhos perfeitamente arrumados e uma postura que inspirava respeito e ao mesmo tempo um certo receio. Entrei pela porta dos fundos, como sempre fazia, e foi então que escutei. A voz inconfundível de Dona Estela vinha da sala de estar, e ela falava em um tom baixo, mas que ecoava pelo corredor silencioso da casa. Pedrinho, meu anjo, quando o papai não estiver mais aqui conosco, meu coração parou. Literalmente senti meu peito apertar. Fiquei paralisado no corredor e escondido atrás da parede que separava a cozinha da sala. Vovó, o que é um funeral? A voz inocente do meu filho me partiu ao meio. É uma cerimônia, meu amor. É quando dizemos adeus para alguém que vai para o céu. E quando for o funeral do seu pai, você precisa ser forte. Vai ter muita gente triste, mas você precisa ser o homenzinho da casa. Minhas pernas tremeram. Eu estava perfeitamente saudável. Tinha 34 anos, praticava exercícios regularmente, não fumava, bebia apenas socialmente. Por que diabos minha sogra estava falando sobre meu funeral com meu filho? Mas o papai vai para o céu agora, vovó? A voz de Pedro estava assustada. Não agora, querido. Mas é bom você ir se preparando. Essas coisas acontecem quando menos esperamos. Senti uma onda de raiva subir pela minha espinha. O que essa mulher estava fazendo? Traumatizando meu filho? Preparando o terreno para algo? Minha mente começou a trabalhar em velocidade máxima, criando teorias conspiratórias que variavam do absurdo ao aterrorizante. Respirei fundo. Precisava me controlar. Precisava entender o que estava acontecendo antes de entrar na sala feito um furacão e fazer uma cena. Continuei escutando. E quando o papai não estiver mais aqui, você, eu e a mamãe vamos ficar bem juntinhos. A vovó vai cuidar de vocês. Pode até ser que a gente precise vender esta casa e ir morar em um lugar menor, mais perto de mim. Mas vai ficar tudo bem. Pronto. Aquilo foi demais. Minha sogra já estava planejando minha morte e reorganizando nossa vida familiar. Vender minha casa. A casa que eu construí com tanto esforço, mas algo me segurou. Uma voz racional lá no fundo da minha mente dizendo para eu não agir por impulso. Recuei silenciosamente. Saí pela porta dos fundos novamente. Entrei no carro e dirigi por 15 minutos sem destino. Apenas para esfriar a cabeça. Parei em um café próximo e pedi um expresso duplo. Minhas mãos ainda tremiam quando levei a xícara aos lábios. Eu precisava de um plano. Nos dias seguintes, decidi investigar discretamente. Algo muito estranho estava acontecendo. E eu precisava descobrir o que, antes de confrontar a Dona Estela. Afinal, ela era a mãe da minha esposa, e qualquer movimento errado poderia explodir meu casamento. Comecei a chegar em casa mais cedo, sempre sem avisar. Na quarta-feira, escutei outra conversa perturbadora. Dona Estela estava ao telefone e da sala de estar eu conseguia ouvir do meu esconderijo estratégico na despensa da cozinha. Sim, eu sei que é difícil de acreditar, mas os sinais estão todos lá. Ele anda muito pálido, cansado. Outro dia eu vi ele tossir várias vezes. E aquela mancha no pescoço dele, você viu? Exatamente como estava no Paulo antes de... Instinctivamente. Levei a mão ao pescoço. Que mancha? Corri para o banheiro mais próximo e me examinei no espelho. Não havia mancha nenhuma. Apenas uma pequena marca de nascença que eu tinha desde criança e que mal se percebia. Paulo era o falecido marido de Dona Estela, meu sogro, que havia morrido 3 anos antes de um câncer agressivo. Ele tinha 58 anos quando faleceu. Agora eu entendia a paranoia da mulher, mas isso não justificava o que ela estava fazendo. Na quinta-feira fiz algo que nunca imaginei fazer. Instalei um aplicativo de gravação de áudio no tablet que ficava na sala. Aquele que Pedro usava para ver desenhos. Senti-me péssimo, mas precisava de provas do que estava acontecendo antes de tomar qualquer atitude. As gravações que ouvi naquela noite me deixaram sem chão. Pedrinho, sabe aquela foto do vovô Paulo que fica no meu quarto? Pois é, ele era muito parecido com seu pai. E sabe o que aconteceu com ele? Ele ficou doente e foi pro céu, né, vovó? Isso mesmo, meu amor. E seu pai? Bem, seu pai está com a mesma idade que o vovô tinha quando começou a ficar doente. É por isso que a vovó fica preocupada. É de família. Entende? Essas coisas passam de pai para filho. Eu não acreditava no que estava ouvindo. Dona Estela estava convencida de que eu ia morrer. E pior, estava traumatizando meu filho com essa ideia maluca. Mas o que me deixou realmente alarmado foi a próxima parte da gravação. Por isso, Pedrinho, você precisa ser muito carinhoso com o papai agora. Aproveitar cada momento com ele. E quando ele não estiver mais aqui, você vai precisar ser forte para cuidar da mamãe. Porque a mamãe vai ficar muito triste e ela vai precisar de você. Meu filho começou a chorar na gravação. Eu não quero que o papai vá embora, vovó.
Eu sei, meu amor, eu sei, mas é o ciclo da vida. A vovó só está te preparando para não sofrer tanto quando acontecer. Desliguei o tablet com as mãos tremendo de raiva. Aquilo precisava acabar. Agora, na sexta-feira, marquei uma consulta médica completa. Exames de sangue, radiografias, consulta com clínico geral. Queria ter em mãos provas irrefutáveis da minha perfeita saúde antes de confrontar minha sogra. No sábado, quando Mariana voltou da viagem, eu estava armado com laudos médicos impecáveis e gravações comprometedoras. Mari, precisamos conversar. É sobre sua mãe. Minha esposa, linda como sempre com seus cabelos castanhos caindo sobre os ombros, me olhou preocupada. Aconteceu alguma coisa? Continue acompanhando essa história para saber como essa conversa terminou. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para não perder a parte final. Obrigado por assistir. Ela ficou doente? Não. Mas ela tá deixando nosso filho doente. Psicologicamente, eu contei tudo. Vi o rosto de Mariana passar do ceticismo à incredulidade e, finalmente, à indignação. Isso não pode ser verdade. Minha mãe não faria isso. Escuta você mesma. Quando as gravações terminaram, Mariana estava chorando. Meu Deus, Daniel, ela enlouqueceu. Ela realmente enlouqueceu. É o trauma da morte do seu pai. Ela transferiu o medo para mim. Mas Mari, ela está traumatizando o Pedro. Ele tem 6 anos. Não pode ficar com esse peso na cabeça. Naquele mesmo dia, confrontamos Dona Estela juntos. Ela estava preparando o almoço quando chegamos na cozinha. Pedro estava no quintal, brincando. Mãe, precisamos conversar. A voz de Mariana estava firme, mas eu percebia o tremor por trás das palavras. Dona Estela se virou, secando as mãos no avental. Claro, querida. O que foi? Coloquei o tablet sobre a mesa da cozinha e apertei o play. À medida que a gravação tocava, vi o rosto de Dona Estela mudar de cor. Ficou branca, depois vermelha, depois pálida novamente. Vocês me gravaram? A voz dela era um sussurro ofendido. Mãe, o que você estava pensando? Mariana se levantou. Como pode colocar essas ideias na cabeça do Pedro? Ele é uma criança. Mas eu só estava preparando o menino, vocês não entendem. Paulo estava exatamente assim. A mesma idade, os mesmos sintomas. Eu vi os sinais e não fiz nada. E então foi tarde demais. Eu não vou cometer o mesmo erro. Que sintomas, Dona Estela? Puxei os laudos médicos da minha pasta. Estes aqui são meus exames completos. Colesterol perfeito, pressão arterial normal, hemograma impecável, radiografia de tórax sem nenhuma alteração. Eu estou saudável. Perfeitamente saudável. Ela pegou os papéis com mãos trêmulas, os olhos correndo pelas linhas de informações médicas. Mas e a mancha no seu pescoço? É uma marca de nascença. Eu tenho desde criança. Minha mãe pode confirmar. E a tosse, que tosse? Eu não tenho tosse. Talvez você tenha me escutado pigarrear 1 ou 2 vezes. Coisa normal de qualquer pessoa. Dona Estela desabou em uma cadeira, os papéis caindo de suas mãos. E então, para minha surpresa, ela começou a chorar. Não um choro delicado, mas soluços profundos que sacudiam todo o seu corpo. Eu não posso perder mais alguém. Eu não posso... Quando Paulo morreu, uma parte de mim morreu com ele. E quando eu olho para você, Daniel, eu vejo ele a mesma idade, o mesmo jeito, a mesma risada, e eu fico apavorada de que vai acontecer de novo. De que Mariana vai passar pelo que eu passei. De que Pedro vai crescer sem pai como aconteceu com... Ela parou abruptamente, cobrindo a boca com as mãos. Mariana arregalou os olhos. Como aconteceu com quem, mãe? Um silêncio pesado caiu sobre a cozinha. Dona Estela respirou fundo, limpou as lágrimas, e pela primeira vez, vi vulnerabilidade real em seus olhos. Com o seu irmão mais velho. As palavras saíram como um sussurro. Mariana cambaleou, para trás. Eu a segurei pelo braço. Que irmão, mãe? Do que você está falando? Dona Estela se levantou lentamente e saiu da cozinha. Voltou minutos depois com uma caixa de sapatos antiga, amarelada pelo tempo. Colocou-a sobre a mesa com reverência. Vocês precisam saber a verdade. Eu deveria ter contado há muito tempo. Dentro da caixa havia fotos. Fotos de um bebê. De uma criança pequena. Um menino de olhos claros e cabelos escuros, sorrindo para a câmera. E.S.T.R. Rafael. Ele nasceu 3 anos antes de você, Mariana. Era uma criança linda, cheia de vida, inteligente, carinhoso. Tudo que um pai e uma mãe poderiam querer. Mariana pegou uma das fotos com mãos trêmulas. Eu tive um irmão. Quando Rafael tinha 6 anos, a mesma idade de Pedro agora, ele começou a ficar doente. No começo eram só tosses, cansaço. Os médicos diziam que era normal, coisa de criança. Mas eu sentia que era algo mais... Mães sabem essas coisas. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Dona Estela novamente. Mas Paulo não acreditava em mim. Dizia que eu era paranoica, exagerada. E eu comecei a duvidar de mim mesma. Talvez eu fosse mesmo exagerada. Talvez estivesse criando problemas onde não existiam. Então eu parei de insistir com os médicos. Parei de brigar por mais exames. Mãe,
A voz de Mariana era um sussurro agonizado. 6 meses depois, descobrimos que Rafael tinha leucemia. Já estava avançada. Lutamos por 1 ano, mas ele não resistiu. Tinha apenas 7 anos. O silêncio na cozinha era ensurdecedor. Eu não sabia o que dizer. A dor na voz de Dona Estela era palpável, real, cortante. Depois que perdemos Rafael, eu entrei em depressão profunda. Fiquei anos sem conseguir sair da cama. Paulo também nunca se recuperou completamente, embora tentasse ser forte. Foi só anos depois que conseguimos tentar ter outro filho. Você... Mariana estava chorando agora, abraçada às fotos do irmão que nunca conheceu. Por que nunca nos contou? Sua voz estava embargada, porque doía demais, e porque eu tinha tanto medo de que acontecesse de novo que preferi fingir que aquele capítulo nunca existiu. Que se eu não falasse sobre ele, não atrairia a tragédia de volta. Mas quando Paulo morreu de câncer, foi como reviver tudo aquilo de novo. E eu jurei que desta vez eu prestaria atenção nos sinais, que eu não ignoraria os sintomas, que eu salvaria quem eu pudesse salvar. Finalmente eu compreendi. A paranoia de Dona Estela não era maldade, não era manipulação. Era trauma. Era uma ferida que nunca havia cicatrizado, que sangrava cada vez que ela olhava para nossa pequena família e via a possibilidade de perda novamente. Sentei-me ao lado dela e, pela primeira vez desde que a conheci, segurei sua mão. Dona Estela, eu sinto muito pelo que aconteceu com Rafael. E com Paulo, não posso imaginar a dor que a senhora passou. Mas eu preciso que a senhora entenda. O que está fazendo com Pedro é exatamente o que aconteceu com a senhora. Está criando um trauma nele. Está fazendo ele viver com medo de perder o pai. Da mesma forma que a senhora vive com medo de perder as pessoas que ama. Ela me olhou, os olhos vermelhos de tanto chorar. E mais importante, a senhora não teve culpa, nem na morte de Rafael, nem na de Paulo. A senhora fez o que pôde com as informações que tinha. A senhora amou, cuidou, lutou. Algumas coisas simplesmente estão fora do nosso controle e não há quantidade de preocupação ou preparação que possa mudar isso. Nos meses que se seguiram, muita coisa mudou em nossa família. Convencemos Dona Estela a fazer terapia, algo que ela resistiu no início, mas eventualmente aceitou. Um terapeuta especializado em luto e trauma começou a ajudá-la a processar décadas de dor reprimida. Mariana também começou terapia. Descobri que tinha tido um irmão e que ele havia morrido de forma tão trágica a afetou profundamente. A perda e o luto são processos difíceis e complexos. Se você ou alguém que você conhece está passando por isso, saiba que não precisa enfrentar sozinho. Quanto a mim, também busquei ajuda. Descobri que tinha desenvolvido uma ansiedade sobre saúde, depois de todo aquele episódio, checando compulsivamente qualquer sintoma físico, temendo que talvez Dona Estela estivesse certa e eu realmente estivesse doente. Mas a maior mudança foi em Pedro. Precisamos de muitas conversas delicadas adequadas para sua idade, para desfazer o dano psicológico que havia sido causado. Explicamos que o papai estava saudável, que não ia a lugar nenhum, e que a vovó tinha ficado muito triste no passado e às vezes ficava confusa por causa dessa tristeza. Uma noite, 3 meses depois de tudo ter acontecido, estava colocando Pedro para dormir quando ele me perguntou: "Papai, você vai ficar velhinho?" Meu coração apertou. "Sim, filho. Vou ficar bem velhinho, com cabelos todos brancos e barba comprida." "E eu vou ficar velhinho também?" Ele perguntou. "Vai sim, e vamos ficar velhinhos juntos, jogando videogame e contando histórias." Ele sorriu, aquele sorriso inocente de criança, e meu coração se encheu de alívio. Estávamos no caminho certo. Naquele mesmo mês, fizemos algo que nunca havíamos feito. Organizamos uma pequena cerimônia em memória de Rafael. Era algo que Dona Estela havia evitado por décadas, mas seu terapeuta sugeriu que poderia ser parte importante do processo de cura. Fomos ao cemitério onde Rafael estava enterrado, um lugar que Dona Estela não visitava há anos. Lavamos flores, acendemos velas, e pela primeira vez, ela falou sobre seu filho em voz alta, compartilhando memórias, histórias, a dor de sua perda. Mariana chorou copiosamente, lamentando o irmão que nunca conheceu. Eu segurei minha esposa enquanto ela se despedia de uma pessoa que existiu antes dela, mas que sempre faria parte de sua história. E Pedro, nosso pequeno Pedro, segurou a mão da avó e disse: "Vovó, o tio Rafael está no céu com o vovô Paulo, né? E eles estão felizes lá?" Dona Estela se ajoelhou na altura do neto e o abraçou com força. "Sim, meu amor. E eles estão olhando por nós, cuidando de todos nós." 1 ano se passou desde aquele dia fatídico em que cheguei em casa e ouvi a conversa sobre meu funeral. Muita coisa mudou, mas principalmente, nossa família se tornou mais unida. Dona Estela ainda mora próxima e visita frequentemente,
mas agora suas conversas com Pedro são sobre coisas de avó e neto normais, desenhos animados, histórias de quando a mamãe era pequena, biscoitos assados juntos na cozinha. Ela continua na terapia e tem feito progressos notáveis. Aprendeu a reconhecer quando a ansiedade sobre perda está tomando conta e desenvolveu ferramentas para lidar com isso de forma saudável. Mariana criou um pequeno altar em casa com fotos de Rafael e Paulo. Não é algo mórbido ou triste, mas uma celebração das vidas que eles viveram e do impacto que tiveram. Pedro às vezes pede para que a mãe conte histórias sobre o tio que ele nunca conheceu e o avô que mal se lembra. Quanto a mim, aprendi que a vida é frágil e preciosa, mas que não podemos viver com medo constante da perda. Aprendi que trauma não tratado pode se manifestar de formas inesperadas e prejudiciais, afetando não apenas quem o carrega, mas todos ao redor. Também aprendi a ter mais compaixão. Naquele primeiro dia, quando ouvi Dona Estela falando sobre meu funeral, meu instinto foi de raiva, de traição, de acusação. Mas por trás daquelas palavras estava apenas uma mulher quebrada pelo luto, tentando desesperadamente proteger as pessoas que amava da única forma que seu cérebro traumatizado sabia como. Às vezes, nas noites de sexta-feira, quando toda a família se reúne para jantar, olho ao redor da mesa e vejo as cicatrizes que todos carregamos, mas também a cura que está acontecendo. Vejo Dona Estela rindo de uma piada boba de Pedro. Vejo Mariana servindo comida com um sorriso no rosto. Vejo meu filho sendo simplesmente uma criança, sem o peso do medo da morte prematura do pai. E penso que talvez essa seja a verdadeira história. Não sobre o dia em que eu vi minha sogra planejando meu funeral, mas sobre o dia em que uma família escolheu enfrentar seu trauma, buscar ajuda e curar junta, porque no final não são os momentos de crise que definem quem somos, mas o que escolhemos fazer depois deles. E nós escolhemos o amor, a compreensão, a terapia e a cura. Às vezes Pedro pergunta: "Papai, por que a vovó ficava tão preocupada com você?" E eu respondo: porque ela te ama muito, e ama a mamãe, e me ama também. E às vezes, quando amamos demais e já perdemos pessoas importantes, ficamos com medo de perder de novo. Mas a vovó está aprendendo que amor não precisa vir com medo, pode vir só com alegria. E então voltamos a jogar videogame, ou a construir torres de Lego, ou a fazer qualquer outra coisa que pais e filhos fazem quando têm o privilégio de simplesmente estar juntos, vivos, saudáveis e presentes. Se você está passando por uma situação difícil, seja como luto, ansiedade ou qualquer outro desafio de saúde mental, por favor, busque ajuda. Conversar com um profissional pode fazer toda a diferença. Nós deixamos alguns recursos na descrição deste vídeo. Obrigado por assistir. Se essa história te tocou, deixe seu like e compartilhe. 2 anos se passaram desde aquele incidente. Pedro agora tinha 8 anos, estava no 3º ano, e era uma criança feliz e despreocupada. Dona Estela se tornou uma avó presente, mas equilibrada, respeitando nossos limites e vivendo a própria vida além da NASA. Tudo parecia perfeito, até aquela manhã de outubro. Eu estava no chuveiro quando senti um caroço pequeno do lado direito do pescoço. Meu coração acelerou na hora. Toquei de novo. Estava lá, inegável, do tamanho de uma ervilha. Não pode ser nada, eu murmurei para mim mesmo, tentando acalmar a ansiedade que começava a subir pelo peito. Mas a voz da razão era abafada pelo eco distante das palavras da Dona Estela. Os sinais estão todos lá. Durante uma semana, eu toquei aquele caroço obsessivamente. De manhã, à tarde, à noite, não falei nada para Mariana. Afinal, provavelmente era só um gânglio inchado, talvez por alguma infecção que eu nem percebi. Acontece, né? Mas o caroço não diminuía. E começou a crescer. Na segunda semana notei que estava suando muito à noite. Acordava com o pijama encharcado, trocando de roupa na madrugada sem acordar a Mariana. E o cansaço. Um cansaço profundo que não passava, não importava quantas horas eu dormisse. "Você está trabalhando muito, amor", Mariana comentou uma noite, quando me viu quase dormindo no jantar. "Precisa tirar uns dias de folga." Eu concordei com a cabeça, mas por dentro o pânico estava se instalando. Finalmente, na 3ª semana, marquei uma consulta médica. Sozinho. Não queria alarmar ninguém, até ter certeza de que havia algo para se preocupar. O Dr. Mendes, meu clínico geral há anos, examinou o caroço com uma expressão preocupada. "Daniel, há quanto tempo você tem isso?" "Umas 3 semanas. E tá crescendo?" Eu assenti, a garganta apertada demais para falar. "Vou pedir alguns exames, hemograma completo, ultrassom do pescoço e, dependendo dos resultados, talvez uma biópsia." A palavra biópsia ecoou na minha cabeça como um sino fúnebre. Os dias seguintes foram os mais longos da minha vida. Fiz os exames em segredo, inventando desculpas de reuniões e compromissos de trabalho. Mariana não suspeitou de nada, afinal eu sempre fui muito dedicado ao trabalho. Quando voltei ao consultório para pegar os resultados, minhas mãos tremiam tanto que mal conseguia segurar o volante do carro.
Eu senti o chão desaparecer sob os meus pés. Isso significa linfoma, câncer, as palavras que Dona Estela tinha previsto, as palavras das quais nós zombamos, as palavras que eu tinha certeza absoluta que nunca se aplicariam a mim. Com quantos anos seu sogro morreu? Dr. Mendes perguntou, consultando minha ficha. 58. De câncer? Ele fez uma anotação. E seu pai? Meu pai está vivo e saudável. Tem 72 anos. Irmãos, alguém na família com histórico de câncer além do seu sogro? Pensei no Rafael, o menino que morreu aos 7 anos de leucemia. O cunhado que eu nunca conheci, morreu criança de leucemia. O Dr. Mendes parou de escrever e me olhou. Daniel, tem alguma coisa que você não está me contando? E então, pela primeira vez, eu desabei. Contate sobre a Dona Estela, sobre as previsões dela, sobre como eu ridicularizei suas preocupações, sobre como eu estava tão certo de que ela estava errada. E se ela estivesse certa o tempo todo? Minha voz saiu num sussurro quebrado. E se eu desperdicei 2 anos que poderia ter usado para me cuidar melhor, fazer exames mais regulares? Daniel, pare! O Dr. Mendes se inclinou para frente. Você fez exames completos há 2 anos, estava tudo perfeito. Se isso é mesmo um linfoma, provavelmente se desenvolveu recentemente. Você não poderia ter previsto ou prevenido, mas as palavras dele não me consolaram, porque a ironia era cruel demais para suportar. Cheguei em casa naquela noite sabendo que não podia mais esconder. Mariana estava na cozinha preparando o jantar, e o cheiro de alho e tomate que enchia a casa deveria ser reconfortante, mas só fez meu estômago embrulhar. Mari, a gente precisa conversar. Ela se virou, a colher de pau ainda na mão, e alguma coisa no meu tom fez o sorriso dela desaparecer. O que foi? Aconteceu alguma coisa? Respirei fundo. Encontrei um caroço no meu pescoço há 3 semanas. Que eu estava sendo paranoico, que era só minha ansiedade sobre saúde voltando. Mas Mari... Não. Isso não pode estar acontecendo. Você fez exames há 2 anos. E foi nesse momento que eu entendi. Não importava o funeral que nunca aconteceu, nem o medo que quase nos destruiu. O que importava eram os dias comuns, preciosos e maravilhosos que nós tínhamos o privilégio de viver juntos. E toda vez que a Dona Estela vinha nos visitar, nós nos abraçávamos. Um abraço verdadeiro, caloroso, sem o peso de medos não ditos ou traumas escondidos. Um abraço que dizia: nós estamos aqui, estamos vivos, estamos juntos e tá tudo bem. Porque no final, foi isso que eu fiz depois. Escolhi a compreensão em vez da raiva, a cura em vez da culpa e o amor em vez do medo. E essa escolha fez toda a diferença. Essa jornada foi longa e cheia de reviravoltas inesperadas. Ela me ensinou sobre medo, sobre negação, mas acima de tudo, sobre a importância de ouvir nosso corpo e as pessoas que nos amam, mesmo quando a mensagem é difícil de ouvir. Às vezes as maiores ironias da vida são também as nossas maiores lições. Se você está passando por algo parecido ou conhece alguém que esteja, lembre-se, a busca por respostas e o cuidado com a saúde são atos de amor, por você mesmo e por quem você ama. Busque ajuda, converse. Cuidar de si mesmo nunca é um exagero. Obrigado por acompanhar essa história até aqui. Se você se conectou com essa mensagem, por favor, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo. Sua interação nos ajuda a continuar trazendo histórias que importam. Até a próxima. Tava tudo bem, eu sei. Mas as coisas mudaram. Ela começou a chorar. Aquele tipo de choro profundo e desesperado que parte o coração de quem ouve. Atravessei a cozinha e a abracei. E ficamos ali, apenas nos segurando um no outro. O jantar esquecido no fogão. A gente vai superar isso. Sussurrei no cabelo dela. A medicina evoluiu muito. Linfoma tem altas taxas de cura, especialmente se detectado cedo. Minha mãe estava certa. A voz de Mariana era abafada contra meu peito. Meu Deus, Daniel, minha mãe estava certa o tempo todo. E essa foi a parte mais difícil de engolir. Dona Estela, com toda sua paranoia, com todo o seu trauma não tratado, tinha previsto algo que nenhum de nós quis acreditar. A gente precisa contar para ela, Mariana diz, se afastando para me olhar nos olhos. E para o Pedro, ainda não temos diagnóstico definitivo. Só depois da biópsia, quando é a biópsia daqui a 3 dias. Mariana assentiu, limpando as lágrimas. Então esperamos. Mas Daniel, não importa o que aconteça, dessa vez, nós vamos enfrentar juntos. Todos nós, sem segredo, sem esconder, sem tentar proteger ninguém da verdade. Os 3 dias até a biópsia foram uma eternidade. Tentamos manter a normalidade por causa de Pedro, mas era impossível esconder completamente a tensão. Ele perguntou várias vezes se estava tudo bem, e nós asseguramos que sim.
que papai e mamãe só estavam um pouco cansados do trabalho. Na noite antes da biópsia, não consegui dormir. Fiquei olhando o teto pensando em tudo que poderia acontecer. Pensei em Pedro crescendo sem pai. Pensei em Mariana se tornando viúva jovem, como sua mãe tinha sido. Pensei em todos os momentos que eu poderia perder. O primeiro dia de Pedro na faculdade, seu casamento, meus netos. Tá acordado? A voz de Mariana cortou o silêncio. Sim. Ela se virou para me encarar na escuridão do quarto. Sabe o que percebi hoje? O quê? Que minha mãe viveu anos com esse medo. Anos imaginando o pior, se preparando para a perda, tentando se proteger da dor. E agora eu entendo como deve ter sido insuportável para ela. Segurei sua mão. E você sabe o que eu percebi? Que ela estava tentando nos preparar, não porque era louca ou paranoica, mas porque amor e medo às vezes são impossíveis de separar quando você já perdeu tanto. Mariana apertou minha mão com força. Não importa o que o resultado seja amanhã, eu vou estar aqui. Nós vamos estar aqui. Você não vai passar por isso sozinho. Eu sei. E é isso que me dá força para enfrentar o que vier. A biópsia foi rápida, mas desconfortável. Uma agulha longa extraindo o tecido do linfonodo enquanto eu tentava ficar imóvel. E então... mais espera. 5 a 7 dias para os resultados, disseram. Decidimos contar para a Dona Estela. Não podíamos mais adiar. Encontramos Dona Estela em seu apartamento. Ela nos recebeu com seu sorriso usual, oferecendo café e biscoitos, completamente alheia à bomba que estávamos prestes a soltar. Mãe, o Daniel encontrou um caroço no pescoço. Estamos esperando resultados de uma biópsia. O sorriso de Dona Estela congelou. A xícara de café que ela estava segurando tremeu em sua mão. E por um momento, pensei que fosse cair. Quando sua voz era um sussurro. Há 3 semanas que encontrei. Fiz a biópsia ontem. Ela colocou a xícara cuidadosamente sobre a mesa, como se qualquer movimento brusco pudesse quebrar não apenas a porcelana, mas toda a realidade ao redor. Então fez algo completamente inesperado. Ela riu. Uma risada curta, sem humor, carregada de ironia amarga. Vocês acharam que eu era louca, paranoica, traumatizada demais para pensar direito? Não havia acusação em sua voz, apenas uma tristeza profunda. E eu desejei tanto estar errada. Rezei todos os dias para estar errada. Dona Estela. Ela levantou a mão, me interrompendo. Não, deixa eu falar. Quando vocês me confrontaram há 2 anos, quando me colocaram na terapia, quando me trataram como se eu precisasse ser consertada, uma parte de mim ficou aliviada. Porque significava que talvez, só talvez, meus medos fossem infundados. Que eu estava vendo fantasmas onde não havia nenhum. Lágrimas começaram a escorrer por seu rosto, mas ela não as limpou. Mas outra parte de mim, a parte que enterrou um filho e um marido, sabia. Simplesmente sabia. E eu odiei essa parte de mim. Odiei ter esse conhecimento terrível. Essa intuição que ninguém quer ter. Mariana se ajoelhou ao lado da mãe. Mãe, a gente não sabe ainda se é câncer. Pode ser outra coisa. Pode ser. Dona Estela concordou. Mas seus olhos diziam que ela não acreditava nisso. Eu me sentei do outro lado dela e peguei sua mão. Dona Estela, se realmente for linfoma, eu preciso que a senhora me prometa uma coisa. Ela me olhou esperando. Não se culpe. Não carregue isso como mais um peso. A senhora não causou isso. A senhora apenas percebeu algo que o resto de nós não queria ver. E dessa vez, vamos enfrentar juntos, como família, da forma que deveria ter sido da primeira vez. Ela apertou minha mão tão forte que doeu. Você vai lutar, vai fazer tudo que os médicos mandarem, não vai desistir. Vou lutar com tudo que tenho. Por Mariana, por Pedro... E sim, por você também. Porque a senhora faz parte dessa família, e essa família precisa de você inteira, não destruída pela culpa. Ficamos ali, os 3 abraçados no pequeno apartamento, até o café esfriar completamente. 7 dias depois, eu e Mariana estávamos sentados no consultório do Dr. Mendes. Dona Estela tinha oferecido para vir, mas pedimos para ela esperar em casa com Pedro. Algumas coisas precisávamos enfrentar primeiro, apenas nós 2. Dr. Mendes entrou com uma pasta na mão e uma expressão que não consegui decifrar. Daniel, Mariana, ele se sentou, abrindo a pasta. Os resultados da biópsia chegaram. Meu coração batia tão forte que tinha certeza que ele podia ouvir. É linfoma de Hodgkin, estágio 2, o mundo parou. Eu tinha me preparado para essa possibilidade, mas ouvir as palavras em voz alta era diferente. Era real, concreto, inegável. Mariana soluçou ao meu lado. Mas eu estava estranhamente calmo. Talvez fosse choque, e o que isso significa? Minha voz saiu surpreendentemente firme. Significa que o câncer está em 2 grupos de linfonodos, ambos acima do diafragma. A boa notícia, Daniel, e as boas notícias aqui, é que o linfoma de Hodgkin tem uma das maiores taxas de cura entre todos os cânceres. Estágio 2 tem uma taxa de cura de aproximadamente 90% com um tratamento adequado. 90% repetir, deixando o número afundar. E o tratamento? Quimio, provavelmente 6 ciclos, talvez combinado com radioterapia, dependendo de como você responde. Não vou mentir, vai ser difícil. Você vai se sentir muito mal,
durante o tratamento. Vai perder cabelo, vai ter náuseas, fadiga extrema, mas você é jovem, estava saudável antes disso. E isso funciona a seu favor. Olhei para a Mariana, ela estava chorando, mas quando nossos olhos se encontraram, vi algo além do medo, vi determinação. Quando começamos, perguntei, posso encaixar você na próxima semana? Mas primeiro vocês precisam conversar, com família, com empregadores, com Pedro. É importante ter uma rede de apoio forte. Saímos do consultório em silêncio. No carro, Mariana finalmente desabou, chorando contra o volante. Não é justo. Não é justo. Por que você? Por que nossa família? Já não passamos por isso o suficiente? Não tinha resposta para isso. Às vezes a vida simplesmente não é justa. Mas vamos vencer isso, disse, mais para mim mesmo do que para ela. 90%, essas são boas chances, Mari, são muito boas. Ela se virou para me olhar, o rosto manchado de lágrimas. Minha mãe vai se culpar por não ter insistido mais há 2 anos. Então vamos garantir que ela não faça isso. Vamos precisar dela, Mari, vamos precisar de todos. Chegamos em casa e encontramos Dona Estela sentada na sala, as mãos entrelaçadas no colo, os olhos fixos na porta. Ela não precisou perguntar, viu em nossos rostos. Linfoma do Hodgkin, estágio 2A, informei. 90% de taxa de cura. Ela fechou os olhos e respirou fundo, como se tivesse levado um soco. Quando começa o tratamento semana que vem. Para minha surpresa, ela se levantou e veio até mim, me abraçando com força. Você vai vencer isso. Vou que vai. Porque desta vez, vamos fazer diferente. Desta vez, vamos lutar com tudo que temos, sem arrependimento, sem hesitações. E naquele abraço, senti que algo havia mudado. Não éramos mais uma família dividida por paranoia e incredulidade. Éramos uma família unida por uma batalha real, tangível, que todos nós precisaríamos enfrentar juntos. Estava tudo bem, eu sei. Mas as coisas mudaram. Ela começou a chorar. Aquele tipo de choro profundo e desesperado que parte o coração de quem ouve. Atravessei a cozinha, a abracei e ficamos ali, apenas nos segurando um no outro. O jantar esquecido no fogão. A gente vai superar isso. Sussurrei no cabelo dela. A medicina evoluiu muito. Linfoma tem altas taxas de cura, especialmente se detectado cedo. Minha mãe estava certa. A voz de Mariana era abafada contra meu peito. Meu Deus, Daniel, minha mãe estava certa o tempo todo. E essa foi a parte mais difícil de engolir. Dona Estela, com toda a sua paranoia, com todo o seu trauma não tratado, tinha previsto algo que nenhum de nós quis acreditar. A gente precisa contar para ela, Mariana disse, afastando para me olhar nos olhos. E para o Pedro. Ainda não temos diagnóstico definitivo. Só depois da biópsia, quando é a biópsia daqui a 3 dias. Mariana sentiu, limpando as lágrimas. Então esperamos. Mas Daniel, não importa o que aconteça. Dessa vez nós vamos enfrentar juntos. Sem segredos, sem esconder, sem tentar proteger ninguém da verdade. Os 3 dias até a biópsia foram uma eternidade. Tentamos manter a normalidade por causa de Pedro. Mas era impossível esconder completamente a tensão. Ele perguntou várias vezes se estava tudo bem, e nós asseguramos que sim, que papai e mamãe só estavam um pouco cansados do trabalho. Na noite antes da biópsia não consegui dormir. Fiquei olhando o teto, pensando em tudo que poderia acontecer. Pensei em Pedro crescendo sem pai. Pensei em Mariana se tornando viúva jovem, como sua mãe tinha sido. Pensei em todos os momentos que eu poderia perder. O primeiro dia de Pedro na faculdade, seu casamento, meus netos. A voz de Mariana cortou o silêncio. Sim. Ela se virou para me encarar na escuridão do quarto. Sabe o que percebi hoje? O quê? Que minha mãe viveu anos com esse medo. Anos imaginando o pior, se preparando para a perda, tentando se proteger da dor. E agora eu entendo como deve ter sido insuportável para ela. Segurei sua mão. E você sabe o que eu percebi? Que ela estava tentando nos preparar não porque era louca ou paranoica, mas porque amor e medo às vezes são impossíveis de separar. Quando você já perdeu tanto. Mariana apertou minha mão com força. Não importa o que o resultado seja amanhã, eu vou estar aqui. Nós vamos estar aqui. Você não vai passar por isso sozinho. Eu sei. E é isso que me dá força para enfrentar o que vier. A biópsia foi rápida, mas desconfortável. Uma agulha longa extraindo tecido do linfonodo enquanto eu tentava ficar imóvel. E então, mais espera. 5 a 7 dias para os resultados, disseram. Decidimos contar para Dona Estela. Não podíamos mais adiar. Encontramos Dona Estela em seu apartamento. Ela nos recebeu com seu sorriso usual, oferecendo café e biscoitos, completamente alheia à bomba que estávamos prestes a soltar. Mãe, o Daniel encontrou um caroço no pescoço. Estamos esperando resultados de uma biópsia. O sorriso de Dona Estela congelou. A xícara de café que ela estava segurando tremeu em sua mão, e por um momento pensei que fosse cair. Quando sua voz era um sussurro. Há 3 semanas que encontrei. Fiz a biópsia ontem. Ela colocou a xícara cuidadosamente sobre a mesa, como se qualquer movimento brusco pudesse quebrar, não apenas a porcelana, mas toda a realidade ao redor. Então fez algo completamente inesperado. Ela riu.
Uma risada curta, sem humor, carregada de ironia amarga. Vocês acharam que eu era louca, paranoica, traumatizada demais para pensar direito. Não havia acusação em sua voz, apenas uma tristeza profunda. E eu desejei tanto estar errada. Rezei todos os dias para estar errada, Dona Estela. Ela levantou a mão, me interrompendo. Não, deixa eu falar. Quando vocês me confrontaram há 2 anos, quando me colocaram na terapia, quando me trataram como se eu precisasse ser consertada, uma parte de mim ficou aliviada, porque significava que, talvez, só talvez, meus medos fossem fundados. Que eu estava vendo fantasmas onde não havia nenhum. Lágrimas começaram a escorrer por seu rosto, mas ela não as limpou. Mas outra parte de mim, a parte que enterrou um filho, um marido, sabia, simplesmente sabia. E eu odiei essa parte de mim. Odiei ter esse conhecimento terrível, essa intuição que ninguém quer ter. Mariana se ajoelhou ao lado da mãe. Mãe, a gente não sabe ainda se é câncer. Pode ser outra coisa. Pode ser, Dona Estela concordou. Mas seus olhos diziam que ela não acreditava nisso. Eu me sentei do outro lado dela e peguei sua mão. Dona Estela, se realmente for linfoma, eu preciso que a senhora me prometa uma coisa. Ela me olhou, esperando. Não sei, Culp. Não carregue isso como mais um peso. A senhora não causou isso. A senhora apenas percebeu algo que o resto de nós não queria ver. E dessa vez, vamos enfrentar juntos como família, da forma que deveria ter sido da primeira vez. Ela apertou minha mão tão forte que doeu. Você vai lutar? Vai fazer tudo o que os médicos mandarem? Não vai desistir? Vou lutar com tudo que tenho. Por Mariana, por Pedro, e sim, por você também. Porque a senhora faz parte dessa família, e essa família precisa de você inteira, não destruída pela culpa. Ficamos ali os 3 abraçados no pequeno apartamento até o café esfriar completamente. 7 dias depois, eu e Mariana estávamos sentados no consultório do Dr. Mendes. Dona Estela tinha oferecido para vir, mas pedimos para ela esperar em casa com Pedro. Algumas coisas precisávamos enfrentar primeiro. Apenas nós dois. Dr. Mendes entrou com uma pasta na mão e uma expressão que não consegui decifrar. Daniel, Mariana, El 600. Abrindo a pasta, os resultados da biópsia chegaram. Meu coração batia tão forte que tinha certeza que ele podia ouvir. É linfoma de Hodgkin, estágio 2A. O mundo parou. Eu tinha me preparado para essa possibilidade. Mas ouvir as palavras em voz alta era diferente. Era real, concreto, inegável. Mariana soluçou ao meu lado, mas eu estava estranhamente calmo. Talvez fosse choque. Minha voz saiu surpreendentemente firme. Significa que o câncer está em 2 grupos de linfonodos, ambos acima do diafragma. A boa notícia, Daniel, e as boas notícias aqui, é que o linfoma de Hodgkin tem uma das maiores taxas de cura entre todos os cânceres. Estágio 2A tem uma taxa de cura de aproximadamente 90% com o tratamento adequado. 90% repete deixando o número afundar. E o tratamento quimioterapia, provavelmente 6 ciclos, talvez combinado com radioterapia, dependendo de como você responde. Não vou mentir, vai ser difícil. Você vai se sentir muito mal durante o tratamento. Vai perder cabelo, vai ter náuseas, fadiga extrema. Mas você é jovem, estava saudável antes disso. E isso funciona a seu favor. Olhei para Mariana. Ela estava chorando, mas quando nossos olhos se encontraram, vi algo além do medo. Vi determinação. Quando começamos, perguntei: posso encaixar você na próxima semana? Mas primeiro, vocês precisam conversar. Com família, com empregadores, com Pedro. É importante ter uma rede de apoio forte. Saímos do consultório em silêncio. No carro, Mariana finalmente desabou, chorando contra o volante. Não é justo. Não é justo. Por que você? Por que nossa família? Já não passamos por isso o suficiente? Não tinha resposta para isso. Às vezes a vida simplesmente não é justa. E nenhuma quantidade de bom comportamento ou precaução pode nos proteger de tudo. Mas vamos vencer isso, disse mais para mim mesmo do que para ela. 90%. Essas são boas chances, Mari. São muito boas. Ela se virou para me olhar, o rosto manchado de lágrimas. Minha mãe vai se culpar por não ter insistido mais há 2 anos. Então vamos garantir que ela não faça isso. Vamos precisar dela, Mari, vamos precisar de todos. Chegamos em casa e encontramos Dona Estela sentada na sala, as mãos entrelaçadas no colo, os olhos fixos na porta. Ela não precisou perguntar. Viu em nossos rostos linfoma do Hodgkin, estágio 2A, informei. 90% de taxa de cura. Ela fechou os olhos e respirou fundo como se tivesse levado um soco. Quando começa o tratamento semana que vem? Para minha surpresa, ela se levantou e veio até mim, me abraçando com força. Você vai vencer isso. Você vai, porque desta vez vamos fazer diferente. Desta vez vamos lutar com tudo que temos, sem arrependimentos, sem hesitações. E naquele abraço senti que algo havia mudado. Não éramos mais uma família dividida por paranoia e incredulidade. Éramos uma família unida por uma batalha real, tangível, que todos nós precisaríamos enfrentar juntos.